Bom dia a todas e todos, bom dia, gratidão, deputada Fernanda Melchiona e deputada Luísa Erundina, que também assina o requerimento dessa audiência pública. Gratidão aos parlamentares que já estão aqui conosco, sempre comprometidos, deputado Tarcísio, deputado Chico Alencar e demais que já passaram por aqui. Várias comissões acontecendo ao mesmo tempo. Esse tema é um tema... Tem microfone para eu falar em pé, que eu falo mais rápido? Esse tema é um tema muito grave. Essa audiência, ela tem, na verdade, 3 temas interligados. O sistema da dívida, o esquema fraudulento da securitização de créditos públicos e a mobilização de servidores. Eu queria iniciar... aqui não está passando. Eu queria iniciar exatamente falando da mobilização de servidores, que está muito forte no Brasil. Não está indo. Que está indo, não está indo. Você pode passar para mim? Eu vou ficar ali, pode ser? Tem um microfonezinho? Porque aí já... Alô, alô? Não tem sem fio? Tem? Desconta meu tempo. Eu vou falando aqui. Ah, pronto. E eu vou passando enquanto ela resolve ali. Eu coloquei ali algumas fotos, né, das mobilizações do Andes, Sindicato Nacional, da FASUBRA, da FENASPES, do pessoal do meio ambiente, e são várias categorias em mobilização forte no país, há anos sequer sem reposição inflacionária, e lutando não só por sua reposição, lutando contra o desmonte da saúde, o desmonte da educação, o desmonte da proteção ambiental. E qual é o recado? Está lá a manchete no jornal, torneira fechada para reajustes neste ano. E por que isso acontece? Falta dinheiro no Brasil? Não. O gráfico do orçamento está ali. O dinheiro é mal distribuído. Metade do orçamento federal praticamente vai para o sistema da dívida. E todas as áreas sociais, todo investimento público fica prejudicado. Só nesse ano de 2024, a previsão é 2,5 trilhões para a dívida. 2,5 trilhões, uma dívida que o Tribunal de Contas já falou que não tem contrapartida em investimentos. Ora, uma dívida que não tem servido para investimentos, tem servido para quê? A auditoria é capaz de responder essa pergunta. Só uma auditoria. E a auditoria cidadã já vem fazendo alguma coisa com os dados disponíveis, mostrando aí que o dinheiro vaza para a Bolsa Banqueiro, para os prejuízos do Banco Central, para os prejuízos com swap cambial, um escândalo atrás do outro. Mas nada acontece e o povo amíngua, não é? Nós temos cerca de 5 trilhões em caixa. Na conta única do Tesouro, em reservas internacionais e no caixa do Banco Central remunerando o banco diariamente com a Bolsa Banqueiro. Então, o problema não é dinheiro. O problema é uma vontade política de ajoelhar para o rentismo, principalmente com essa política de teto de gastos. Foi revogada a emenda 95, mas no lugar dela foi colocado o arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200 de 2023, que mantém o teto de gastos com uma flexibilidade mínima. As entidades que estão enfrentando aí a mesa de negociação estão vendo a limitação do teto na prática, não é? E o grande capital não está satisfeito com tudo isso, quer muito mais. Quer se apoderar diretamente da arrecadação tributária. E se apoderar como? Através desse esquema de securitização de crédito público, que é um empréstimo disfarçado, é um empréstimo consignado de recurso público. Olha o escândalo. Todo mundo aqui já conhece como funciona o consignado. O dinheiro é tirado na fonte, não vem para o bolso
da pessoa. Aqui é a mesma coisa. O dinheiro da securitização é tirado durante o percurso do dinheiro pela rede bancária, não chega ao orçamento, tá? Temos uma inconstitucionalidade flagrante, tanto é que tentaram colocar um jabuti lá na PEC dos precatórios. E graças à nossa luta da Auditoria Cidadã, junto com as entidades apoiadoras, em plena pandemia, nós conseguimos barrar na última hora lá no plenário do Senado. Então, não tem amparo constitucional para esse tipo de venda de fluxo de arrecadação, de vinculação da arrecadação tributária ao pagamento desse tipo de esquema, tá? Nós temos, a Auditoria Cidadã tem feito vários folhetos, vídeos. Esse aqui é um que resume o que esse projeto visa legalizar, tá? Visa legalizar esse grande esquema. E tudo começa com a criação de uma nova empresa estatal, sociedade de propósito específico, que vai emitir os papéis financeiros para esse esquema, as debêntures. Ao vender essas debêntures, essa empresa recebe o dinheiro e repassa o dinheiro para o ente federado, a maior parte. Fica com uma bolada, em geral 15% a 20%, para cobrir os custos de implantação do negócio e remunerar seus gestores, e passa os restantes 80%, 80% e alguma coisa por cento para o ente federado. Esse dinheiro que chega no ente federado é dívida descarada. Como é que esse dinheiro chegou lá no ente federado? Autoridades do país estão dizendo que esse esquema, eles não chamam de esquema, né? Fala securitização, que nem poderia ser chamada de securitização, vai trazer bilhões para os municípios. Vai trazer, é dívida. Só que a que custo e de que forma? Em Belo Horizonte, o município recebeu 200 milhões e teve que entregar 880 milhões, mais correção monetária, mais juro de 1% ao mês. Eu pergunto para qualquer um que está aqui nos assistindo, que está online, você faria uma dívida para receber 200 e ficar devendo 880 mais correção, mais juros? Alguém faria isso? Isso é que está escondido nesse esquema, tá? É para roubar por fora de controles orçamentários. Um escândalo. Nada disso está claro no projeto de lei, tá? Depois, como é que essa dívida é paga? Esse diagrama mostra. Os contribuintes vão continuar pagando seus tributos na rede bancária, mas o tributo não vai chegar no cofre público. É como no consignado. Antes de chegar ao cofre público, vaza no meio do caminho, porque o esquema cria contas vinculadas. O nome da conta, gente, é conta vinculada, em flagrante desrespeito à Constituição Federal. Eu vou pegar aqui alguns trechos do projeto, porque quando a gente fala que o projeto é cifrado, a gente tem que provar. O tempo aqui é muito curto, mas essas telas vão ficar aqui na CLP, à disposição, vão ficar na página da Auditoria Cidadã. Quem quiser receber, pegar lá na página da Auditoria Cidadã, pode pegar, porque está todos os links aí. É fundamental, em primeiro lugar, conhecer o que aconteceu na empresa PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte. Por quê? O legislador que escreveu esse projeto de lei, o senador José Serra, ele escreveu lá que o objetivo desse projeto de lei era dar segurança jurídica para o que já estava acontecendo em vários estados e municípios. Ele citou expressamente São Paulo, Minas Gerais, Rio, Rio Grande do Sul. E tem um depoimento na CPI da PBH Ativos S.A., de seu presidente, dizendo que o que operou a PBH Ativos S.A. foi idêntico ao que operou a MGI Participações. Então, esse projeto foi para legalizar o que já está sendo praticado em vários entes federados. Tá? Está escrito lá na justificação do projeto.
Tem um outro documento da CPSEC SA, um relatório, tá, a foto dele está ali, que diz claramente o risco de continuidade do negócio, se não for aprovado o PLP 459. Por que risco de continuidade? Porque o negócio é ilegal, não tem respaldo. E o nosso apelo aqui é que esse projeto seja rejeitado, porque vai ser uma vergonha para o povo brasileiro colocar uma fraude dessa no arcabouço legal do país. Vai ser uma vergonha colocar que pode fazer pagamento por fora do orçamento, que pode desviar tributo pago por contribuinte, que nem vai alcançar os cofres públicos. E mais, colocar isso de forma camuflada, de forma escondida, debaixo de panos. Tá? Por que eu digo isso? Olha o texto do projeto de lei. Ele não começa falando da contratação da operação. Claro, é um texto todo enrolado para ninguém entender, para ninguém perceber e embarcar. Ele começa falando em cessão, ele autoriza ceder onerosamente direitos originados de crédito tributário e não tributário. Primeiro, o que é direito originado? É uma expressão que ele cria. Ele que inventa o projeto, inventa essa expressão, direito originado. E na prática, o que é o direito originado de um crédito? É o dinheiro arrecadado daquele crédito. Então, o que está sendo cedido não é o crédito. Eu chamo a atenção a todos os assessores e assessoras parlamentares que eu estou vendo aqui. Agradeço pela presença de vocês, a responsabilidade de vocês de acompanhar essa audiência, porque o que está sendo cedido não é o crédito. Olha lá o que está sendo cedido. É o direito originado, tá? No outro recortezinho embaixo ali, o próprio texto do projeto de lei fala que o crédito não vai sair do lugar. É a Fazenda Pública que vai continuar cobrando o crédito tributário. Tanto a Procuradoria, no caso de dívida ativa, quanto os demais órgãos fazendários do crédito ainda não escrito. Então, o crédito não é cedido, o crédito não sai do lugar. O que está sendo cedido, então? Esses direitos originados. E que direito originado é esse, minha gente? O fluxo da arrecadação tributária. Eu falei da importância de estudar o caso de Belo Horizonte, porque lá teve uma CPI, lá a gente teve acesso a toda a documentação. Um dos contratos se chama cessão fiduciária do fluxo de arrecadação. O que é cessão fiduciária? Transferência de propriedade, venda. O que está em jogo nesse projeto é a venda do fluxo de arrecadação. E esse outro recorte que eu coloco aí fala, essa cessão de direito creditório, o projeto... Aí eu vou precisar de mais uns minutinhos, já que o governo não veio, eu posso falar mais um pouquinho? Claro. Pelo menos serviu para alguma coisa a ausência vergonhosa do governo aqui nessa audiência. As cessões de direitos não são colocadas como dívida. Tá? Ele mente. O texto do projeto de lei mente contra o que fala o TCU, o que fala o Ministério Público Federal, o que fala o Ministério Público de Contas, o que fala o próprio Tesouro Nacional em sua norma. Cessão de crédito tributário é operação de crédito. Mas o projeto de lei fala que não é não. E fala que vai ser considerada operação de venda de patrimônio público. Operação de venda de patrimônio? Qual patrimônio está sendo vendido aqui? O fluxo de arrecadação. O fluxo de arrecadação é que está sendo vendido. E mais, está sendo vendido em caráter definitivo, ou seja, é compromisso que não pode voltar atrás. Tá? Vendeu, tem que entregar. E se algum contribuinte daqueles créditos cedidos não paga, o poder público tem que repor.
A garantia, deputada Fernanda, é definitiva e com obrigação de reposição, conforme documentos que nós citamos, até em interpelação extrajudicial que nós fizemos. Então, o projeto começa às avessas, do contrário. Ele começa falando do pagamento da operação de crédito, da venda do fluxo de arrecadação, mas não fala de forma clara, como eu expliquei aqui. E está vendendo para quê? Para pagar a dívida gerada pelo esquema. O fluxo de arrecadação vendido deixa de pertencer ao ente federado. O dinheiro pago pelos contribuintes é desviado. Deixa de ser contabilizado no orçamento, vaza por fora. Olha o escândalo desse projeto. Todas as fases da operação de crédito estão presentes nesse projeto. O recebimento do empréstimo, o pagamento do empréstimo, a remuneração e as garantias. Norma do Tesouro Nacional, Instrução de Procedimento Contábeis, IPC 13. Fala claramente que isso é operação de crédito, inclusive detalha como deve ser contabilizado. Tá? Eu queria muito que o representante do governo estivesse aqui para comentar isso. Relendo, então, o primeiro artigo desse projeto. A União, Estado, DF, município poderá ceder onerosamente. Qual é o ônus? A garantia exorbitante para receber, deputado Glauber, que honra a sua presença, o ente federado vai ter que entregar várias vezes o valor da dívida ilegal que ele recebeu. Em Belo Horizonte recebeu 200, teve que entregar por fora 880, mais atualização, mais juros. Além dos custos. Eu botei aqui o link do caso de Goiás, porque em Goiás esse esquema foi abortado. Estava para ser implementado. Quando apresentaram os custos, só para implementar era mais de 300 milhões de reais para implementar esse esquema. Tá? Quais direitos cedidos? O fluxo de arrecadação. E quem são as pessoas de direito privado que fala aqui? Até conversando lá com o relator um dia desse, será que ele vem, deputada Fernanda? Até conversando lá com o relator um dia desses, ele falou, o setor privado vai cuidar disso. Não é o setor privado não, seu relator. É essas pessoas jurídicas de direito privado citadas aqui no artigo 1º desse projeto, são aquelas pessoas jurídicas que o senador Serra citou lá na sua justificação. São as pessoas jurídicas criadas para operar o esquema. Elas são sociedades de propósito específico, estatais, regidas pelo direito privado. Em resumo, propaganda enganosa. Solução para acelerar a arrecadação de dívida ativa? Dívida ativa vai continuar onde sempre esteve, sendo cobrada pelas procuradorias de fazenda. A realidade, geração ilegal de dívida, pagamento por fora do orçamento para pagar essa dívida ilegal e comprometimento das gerações atuais e futuras. No site da Auditoria Cidadã tem um banner lá, bomba, ameaça ao desvio dos nossos impostos. E tem vídeos, tem vários materiais lá. A Auditoria Cidadã chegou a interpelar todos os partidos, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério da Fazenda e a Advocacia Geral da União, colocando o link de tudo que nós tivemos acesso lá na CPI da PBH Ativos. Já tem manifestação de vários órgãos de controle contra. O Ministério Público de Contas já falou, trata-se de desenho que apresenta uma empresa pública emissora de debêntures, um artifício, um subterfúgio ilegal para transferir recursos públicos. Isso nem poderia ser chamado de securitização, porque na securitização existe o que se chama true sale. O crédito podre que está sendo securitizado é entregue, é vendido, e o risco fica com quem compra. Aqui não tem risco. Ele vai receber prioritariamente o fluxo de arrecadação. Esse esquema aprofunda o sistema da dívida, que é a geração de dívidas sem contrapartida. Última tela.
Se o Congresso Nacional deseja autorizar entes federados a contratar dívida pública, que autorize. Mas autorize com transparência. Autorize para contratar dívida pública que vai ser registrada como dívida pública, que vai ser paga por dentro do orçamento, contabilizada. Esse esquema inconstitucional faz dívida disfarçada, que é paga por fora. Isso é uma vergonha. Esse projeto tem que ser definitivamente rejeitado e arquivado. Precisamos, parlamentares aqui presentes, enfrentar o sistema da dívida, atender às reivindicações do funcionalismo que está aqui presente em peso e precisamos rejeitar esse esquema. Todo mundo que recebeu esse cartazinho aí, ó, vamos fazer esse ato público nessa audiência. Esse esquema de securitização tem que ser rejeitado, arquivado. Não podemos conviver com um esquema fraudulento como esse. Muito grata, deputada Fernanda e a todos.